Bom dia. Bom, meu nome, vou me apresentar em primeiro lugar, para quem não me conhece. Eu sou a Cláudia Kozlovski, sou professora de língua portuguesa para concursos públicos e eu, ao longo dessa minha experiência, né, já fui concurseira, já estive desse lado de lá e agora estou do lado de cá, já tem bastante tempo. E agora eu sou auditora da Receita Federal do concurso de 2001 e já dou aula para concursos públicos desde 2002, né? Essa minha experiência longa, eu trago um pouquinho dela para vocês. Estamos aí para trabalhar com vocês algumas questões de língua portuguesa. Bom, em primeiro lugar, essa experiência que eu quero trazer para vocês da minha época de aluna, né, de curso preparatório, primeira coisa que eu gostaria de falar, que a língua portuguesa não deve ser deixada de lado, porque ela tem uma importância tremenda em todos os concursos públicos, especialmente os da ESAF, em função da prova discursiva. Nós também temos 20 questões de língua portuguesa. As bancas elas tendem a selecionar, a fazer um critério melhor, né, nas provas discursivas. Então, a língua portuguesa é de essencial importância. Muita gente acha que tem muita coisa para estudar, não preciso estudar português, sempre fui um bom aluno na escola, só que a situação é completamente diferente. A língua portuguesa da escola, ela tem uma abordagem diferente da língua portuguesa para concurso público. Em primeiro lugar, porque a língua portuguesa para concurso público, ela além de ter uma gama imensa, a banca tem uma gama imensa de gramáticos e de posicionamentos doutrinários, né, que o aluno nem sempre está acostumado a reconhecer, né? E esse é o papel do professor para concurso público, diminuir a distância entre o candidato e o cargo, né? Auxiliar, porque nós sabemos, para alguns concursos, nós temos que estudar 14 disciplinas, e aí realmente fica muito complicado. Se você tiver que estudar o programa inteiro, complexo, sem um encaminhamento, sem uma orientação, né? Então, nesse ponto, entra o professor para concurso público, né? Ele vai observar o comportamento da banca, porque eu tenho que me preocupar com língua portuguesa, você tem que se preocupar com tudo. Então, eu procuro diminuir esse trabalho, facilitar a sua vida em língua portuguesa. Como você resolve uma questão? Determinadas bancas, né, têm uma característica X ou Y, e aí cabe a mim identificar qual o posicionamento que ela segue, porque a banca também vai mudando, né? Hoje tem um posicionamento, isso daí pode mudar. Então, a gente vai acompanhando as provas que elas realizam, vai identificando o caminho que ela está seguindo, e aí o professor para concurso, ele tem que ser o facilitador desse aprendizado, né? Então, primeiro lugar, importantíssimo, que você domine o conteúdo, né? Para isso, você precisa estudar num curso regular, né? Seguir uma gramática, que nem sempre você adota uma gramática, por isso que o curso regular ele é mais indicado, porque ao longo das pesquisas que nós fazemos, nós às vezes procuramos mais de 20, 30 livros para identificar, né? Então, conhecimento, você tem que deter esse conhecimento, né? Primeiro ponto, né? Conhecer o conteúdo. Segundo lugar, você precisa, já dominando o conteúdo, você vai treinar, você vai pegar questões. Se você já tem um foco, né, que no caso aqui é ESAF, você vai pegar questões da ESAF e vai esmiuçar essas questões, né? Vai procurar perceber como a banca trabalha, e aí no turma de exercícios nós mostramos para você, olha, essa posição da banca. Como é que você resolve esse tipo de questão? Existem questões muito complexas, então a gente tenta sempre que possível mostrar para você como
né, esmiuçar aquela questão. Muitas vezes vocês vão ver na aula de hoje que você não pode perder tempo, que você ganha tempo em determinadas questões, porque esse também é um fator preponderante para o concurso público, a questão do tempo, a administração do tempo. Não adianta você gabaritar uma prova e ser reprovado em outra. Você tem um mínimo para fazer em cada uma e você tem um mínimo geral. Então, e também fazer o mínimo não te garante a vaga. Você tem que ir bem. Então, nesse ponto, a gente, nas turmas de exercício, a gente procura mostrar como aquela banca trabalha, né? E esse é o nosso papel aqui em relação à ESAF. E em terceiro lugar, se você tem a possibilidade de simular a prova, fazer realmente questões simuladas, cronometrar seu tempo. Então, o estudo para concurso público, isso daí é muito importante que você tenha organização, porque eu costumo brincar dizendo que o candidato, ele é um equilibrador de pratos do circo. Ele tem 14 disciplinas para estudar. Ele não pode estudar e esgotar uma para depois começar a segunda. Quando ele chegar na terceira, ele já esqueceu a primeira. Então, não é assim que se estuda para concurso público. Para concurso público, você estuda equilibrando. Você tem que manter aquele conteúdo de todas as disciplinas em dia, acompanhando, para que você não fique em defasagem em relação a nenhuma delas. Tá? É lógico que sempre existe a afinidade, né? Você já é muito bom em matemática, então você vai ter mais facilidade, você vai demandar menos tempo com aquela disciplina, mas você não deixe de estudar aquela disciplina. Mesmo dominando a língua portuguesa, eu sempre estudei português semanalmente, então existem alguns livros no mercado, algumas pessoas que trabalham com isso, né? Para te ajudar a organizar esse tempo. E em relação à língua portuguesa, voltando, é a matéria, isso daí não é jabá que eu estou lançando para mim, não. Isso é a matéria que mais reprova, exatamente por aquilo que nós falamos logo no começo do nosso encontro. O candidato ele precisa ter humildade de reconhecer a importância de cada disciplina. E a língua portuguesa é muito importante. Eu também trabalho com questões discursivas, e aí na prova discursiva nós vemos muitas vezes a pessoa tem dificuldade de conectar o pensamento, de trabalhar os elementos da língua portuguesa para redigir uma boa dissertação, né? Que tenha uma nota boa, que faça um diferencial na hora da classificação dele, na hora da aprovação. Então, nesse momento, o meu papel aqui é ajudar. E eu estou aqui para ajudar, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo respostas positivas, respostas de sucesso, agradecimento. Isso daí é o que realmente compensa, né? Compensa todo o trabalho que nós temos, né? Porque é tão difícil conciliar tanta coisa na vida. E aí, quando a gente recebe essa resposta, professor, eu passei, eu gabaritei, eu fiz, nunca tinha feito 70% da prova, consegui. Então, esse retorno é muito, muito positivo, tá? Eu já trabalho há bastante tempo com isso, então eu espero estar aqui para ajudar. Quem me conhece sabe que eu estou sempre disponível, eu sempre procuro ajudar. Bom, hoje eu selecionei um assunto que tem uma importância muito grande, que é coesão e coerência textuais. Dentro de coesão e coerência textual, nós temos muitas questões que nem sempre a pessoa se dá conta de que isso é assunto de coerência e coesão textual. A gente vai ver hoje, no material de hoje, vocês têm poucas questões aí no material de aula, mas por quê? Porque eu quero apresentar para vocês o assunto, né? Nós conversarmos sobre o que é coesão e coerência textual. Existem no mercado, às vezes você lê um texto e aquele texto não faz sentido, né? Tá truncado, tá mal redigido, ali eu tenho um problema de coesão que interfere na coerência, né? Então, o que é coesão textual? Coesão textual é uma linha que liga todo o tecido que é o texto, né? O texto, a palavra texto, ela tem origem em tecido mesmo. Então, é um tecido, né? É como se fosse um tecido e você tem aquelas linhas, aquelas tramas, né? Que compõem o tecido. Isso é o texto. Num texto, você tem várias mensagens apresentadas através
por meio das palavras que formam as frases. Essas frases formam os períodos formam os parágrafos formam o texto. E aí, como organizar isso, né? Você lá, a criancinha, quando começa a fazer redação, nós ensinamos que tem que organizar introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que a coisa não é tão simples assim. Primeiro, para você apresentar uma ideia, você tem que dispor de palavras, né, na escrita, e essas palavras precisam estar concatenadas para formar um texto coeso, ligado, amarrado e lógico, porque às vezes ele está coeso e está sem coerência, né? Não faz sentido. Falou uma coisa, seu pensamento foi numa direção e aí o texto, aquela palavra mal empregada, quebra aquela linha de raciocínio. Então, a coesão tem que promover a coerência, né? Esse é o ponto principal. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso material de hoje, que eu preparei para vocês, ok? Então, esse é o assunto do nosso encontro de hoje, coesão e coerência textual, segundo a ESAF. O que é coesão e coerência textual? Então, como nós falamos, os textos não são meras aglomerações de palavras. Para que a mensagem seja transmitida de forma correta e compreensível, é preciso que os elementos que formam as orações e, consequentemente, os parágrafos, se ordenem com lógica, que é a coerência, e organização, que é a coesão. Logo, coesão textual consiste na ligação em conjunto dos elementos textuais com o objetivo de dar um sentido completo ao texto. Coerência textual é a conexão perfeita entre os pensamentos, a partir do emprego dos conectores corretamente. Então, nós temos elementos ou mecanismos que promovem essa coesão textual. Temos termos de transição. Óbvio que você não precisa decorar essas palavras, você tem que compreender. São os termos de referência. Tem os termos de substituição. O que é cada um deles? Bom, começando pelos termos de transição, esses termos são responsáveis pela relação entre as frases, períodos, parágrafos, indicando introdução, desenvolvimento e conclusão. Circunstâncias como tempo, conformidade, concessão, causa, consequência. Relação de subordinação entre os termos. Então, os termos de transição muitas vezes são advérbios, muitas vezes são pronomes, são conjunções que promovem essas ideias de mudança, de transição do pensamento. Os termos de referência são elementos que retomam termos já mencionados. A banca da ESAF trabalha muito com os termos de referência. Em questões de prova, em que o candidato precisa identificar a que termo aquele outro se refere, né, no texto. Então, é esse o papel dos termos de referência, né? Eles evitam a repetição. Então, termos de referência são os elementos que retomam termos já mencionados. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, também os advérbios e os numerais. E os termos de substituição são substantivos ou expressões variadas, inclusive utilizando figuras de linguagem como a metonímia, parte do todo ou autor pela obra, por exemplo, que evitam repetições desnecessárias. Então, por exemplo, você num texto está falando do Rio de Janeiro, se você quer fazer menção a essa cidade, você não precisa repetir o nome dela. Você pode usar cidade maravilhosa, capital fluminense. Então, você pode usar outros elementos para evitar um texto demasiadamente repetitivo. Então, vamos trabalhar aqui. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma matéria que saiu recentemente no jornal O Globo e que mostra para vocês como um texto bem redigido faz uso desses elementos. E quais são esses elementos, né? De substituição, de transição, de referência.
Vamos ler. A primeira-ministra britânica, Theresa May, ganhou o aval das duas câmaras do parlamento para iniciar a ruptura com a União Europeia. Os deputados da Câmara dos Comuns derrubaram as duas emendas que a Câmara dos Lordes haviam anexado ao projeto. Uma a respeito dos direitos dos europeus residentes no Reino Unido e outra sobre a votação parlamentar do acordo final. Posteriormente, a Câmara Alta também aprovou a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Com isso, a chanceler dará até o fim do mês o primeiro passo para romper amarras com seu principal aliado comercial e político. Imediatamente depois das aprovações, espera-se que a Rainha Elizabeth II faça o resto, dando consentimento real e convertendo assim em lei. Então, nesse texto, nós vemos que tem algumas referências. Primeiro, quando eu faço menção à primeira-ministra britânica, logo depois eu trago a informação, que é o nome dela, né? Nós, lá na aula sobre termos da oração, nós mostramos qual é a função sintática desse Theresa May. É explicar, é um aposto explicativo. Esse aposto se refere à primeira-ministra britânica. Então, aqui eu tenho um elemento, né, de referência. Em seguida, o texto faz menção a duas câmaras do parlamento. Que câmaras são essas? Eu faço em seguida a apresentação dessas câmaras. A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, tá? Então, aqui eu tenho mais uma vez a referência às duas câmaras do parlamento inglês, ok? Logo depois, quando ele fala que os deputados da Câmara dos Comuns derrubaram as duas emendas, na sequência ele vai apresentar que emendas são essas. Então, primeiro ele apresenta as emendas, que são duas, e esmiuça na sequência cada uma delas. Mais uma vez, elementos de coesão textual, que a Câmara dos Lordes havia anexado ao projeto, aquele projeto de separação da Inglaterra da União Europeia. Uma a respeito dos direitos dos europeus residentes no Reino Unido e outra sobre a votação parlamentar do acordo final. Então, aqui eu tenho, mais uma vez, como eu falei, a apresentação das emendas mencionadas anteriormente. No parágrafo seguinte, eu já tenho, logo na primeira palavra, um elemento de transição. Posteriormente. Então, essa palavra, esse é efetivamente o papel da coesão, né? Essa palavra serve para ligar a ideia que será apresentada. Posteriormente, a Câmara Alta, e aqui eu tenho um elemento de substituição e referência, né? Porque aqui eu estou fazendo menção à Câmara dos Lordes, citada no primeiro parágrafo, sem repetir essa nomenclatura. Então, é uma outra maneira de falar. Câmara dos Lordes é a Câmara Alta, né? E a Câmara dos Comuns é a Câmara Baixa, lá no parlamento inglês. Então, a Câmara Alta, que aí eu tenho elementos de substituição, né? E também de referência, né? Porque a substituição, de uma certa forma, ela está fazendo referência ao que já foi dito, também aprovou a ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Com isso, a chanceler, quem é a chanceler? A chanceler é a primeira-ministra britânica, Theresa May. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho a retomada de um elemento que já foi mencionado, tá? Com isso, um elemento de transição, né, que dá a ideia de consequência. Com isso, a chanceler dará até o fim do mês o primeiro passo para romper amarras com seu principal aliado comercial e político. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho um pronome, dessa vez um pronome que faz uma ligação
uma referência com algo que já apareceu. No próximo parágrafo, um novo elemento de transição para dar a ideia de continuidade. Imediatamente depois das aprovações, espera-se que a Rainha Elizabeth II faça o resto, dando consentimento real e convertendo-o. Esse "o" é quem? É o projeto. Então, convertendo assim em lei. Esse "o", como que a banca da ESAF trabalha elementos de referência? Ela vai chegar, vai retirar alguns elementos do texto, esse "seu", esse "uma", esse "o", e vai fazer afirmações. Ou você vai marcar certa ou vai marcar errada, né? Dependendo da questão. Então, aqui, quando ele coloca um pronome oblíquo, convertendo-o, esse "o" está fazendo referência a um projeto que foi mencionado lá no primeiro parágrafo. Então, você veja como é a textura, né, dessas informações, né? Textura, né? Texto, amarração, coesão. Então, isso é um texto coerente em que foram empregados elementos de coesão textual de forma adequada, ok? Agora eu trago para vocês uma questão curiosa da Unicamp para mostrar o inverso, para mostrar quando isso não acontece, né? Essa questão caiu numa prova de vestibular, mas é tão interessante, eu trouxe para vocês. Olha só. 2 adesivos foram colocados no vidro traseiro de um carro. Em cima, Deus é fiel. Bem embaixo, porque para Deus nada é impossível. Então, lá o examinador procurava saber o que se essa sequência desses 2 adesivos, no caso de se eles estivessem formando um único período, porque eu tenho um elemento de conexão aqui, que é o porquê, né? Que ele tanto pode ser explicativo como causal, nesse caso é explicativo, aqui, qual seria a ideia se se essas duas frases estivessem numa sequência formando um único período? Deus é fiel, porque para Deus nada é impossível. Então foi até uma questão muito engraçada, né? Porque o examinador pediu que os alunos, né, os candidatos, falassem sobre o que estaria sendo afirmado sobre fidelidade e o que o dono do carro poderia estar querendo afirmar sobre si mesmo. Então você veja que um simples adesivo, né, de vidro traseiro de carro pode mandar uma mensagem que eu não sei se é equivocado ou não, né? Não conheço o sujeito, para você vai chegar à conclusão, né? Perceba que, considerando a leitura das 2 frases em um único período, nós podemos deduzir que ser fiel é algo impossível, né? Porque se Deus é fiel e para ele nada é impossível, então uma coisa seria impossível, Deus pode fazer, né? Então essa é a mensagem. Será que é essa a mensagem que o sujeito, dono do carro, está tentando passar para as pessoas? Bom, esse é o cuidado que você tem que ter na hora de redigir a sua dissertação, né? Problemas de coesão prejudicam a coerência textual. Então, é uma curiosidade, uma brincadeira que eu trouxe para vocês aqui. Agora, em resumo, quando falamos em coesão textual, pensamos na ligação entre os elementos que compõem uma oração, entre as orações que formam um período, entre os períodos que estruturam o parágrafo e entre os parágrafos que montam um texto. Então, tudo que eu falei lá no começo, agora nós fechamos qual é o papel da coesão textual. Tudo isso fazendo sentido, ou seja, há de se respeitar a coerência. O objetivo do emprego dos elementos de coesão é promover a coerência textual, pois o texto pode estar perfeitamente coeso e totalmente incoerente. Então, é esse cuidado que você deve usar. Usar um conectivo, uma conjunção correta, fazer a referência correta, ó. E aí, como isso, professora, isso que me interessa, como isso pode cair na prova da ESAF? Bom, vamos ver então quais são as formas que elementos de coesão e coerência textual podem cair na prova da ESAF.
Primeiro, já falei, elaboração de um texto dissertativo em uma prova discursiva. Você precisa dominar esses conceitos, conhecer o papel dos elementos, né, de coesão, quando eu uso uma conjunção, quando eu devo usar outra, para usá-las corretamente no seu texto. Interpretação de texto. Quando você enfrenta uma questão de interpretação, às vezes o examinador ele retira um pedaço Quando o examinador ele retira um pedaço do texto, né? Ele pede que você inclua algum trecho ali. Você tem que marcar o que cai melhor, né? E aí, um elemento de conexão, né? Um elemento desse coesivo pode ser vamos dizer, a palavra-chave para você escolher aquela opção, né? Quando ele tem um texto, e aí um trecho que conclui de forma correta o que o de cima aí você tem que marcar. Isso daí é muito importante. Então, a ideia, manter a coerência, o uso correto dos elementos de coesão textual. A forma mais recorrente nas questões da ESAF é a identificação de referências textuais, né? Aquele lhe se referia a quem? Ou aquele lhe se referia ao proprietário. Tá certo ou tá errado? Você tem que identificar a que aquele elemento se refere. E, por fim, questões de ordenação textual, que é o assunto que eu trago hoje para você verificar. Como se resolve uma questão de ordenação textual sem perda de tempo? Então, como eu falei para vocês, é muito importante que você tenha essa técnica para ganhar tempo, porque você tem uma quantidade de tempo para resolver cada prova, né? Você tem que saber distribuir esse tempo. Então, quando você perde muito tempo numa questão, você tem que correr com outra, né? Normalmente é assim. Então, aqui, agora nós vamos ver algumas questões de ordenação textual e você vai ver que muitas vezes só de eliminar algumas opções, você chega à resposta correta e com isso você ganha tempo na sua prova. Na prova de língua portuguesa e, consequentemente, nas outras que você precisa fazer no mesmo dia, no mesmo momento, ok? Como solucionar com acerto e rapidez questões que envolvam ordenação textual? Primeiro, elimine da primeira posição do texto trechos que possuam elementos de coesão que estes dependam da existência de outros elementos precedentes. Então, para ficar no número 1 do texto, aquele trecho tem que ser autossuficiente, tá? Então, sendo autossuficiente, ele pode iniciar um texto, tá? A seguir, identifique em cada trecho elementos de coesão textual e reconheça nas demais opções os termos com que eles estabelecem essa conexão. Assim, será possível verificar a ordem de alguns itens. E é aí que está o pulo do gato. É aí que eu vou conseguir estabelecer a referência, muitas vezes, para solucionar a questão, né? Porque se o trecho número 3, né, o terceiro trecho, está fazendo menção a um elemento que está no quinto, obviamente que o quinto tem que surgir antes desse terceiro, tá? E essa é a forma de se resolver a questão da ESAF. Vamos olhar a primeira questão. É uma questão recente da prova de adido agrícola do Ministério da Agricultura. E aí você encontra aí trechos que estão fora de ordem e você precisa marcar qual é a ordem. Primeira coisa, há muito tempo que a ESAF tem apresentado esse tipo de questão assim, com os parênteses antes de cada trecho, em cada segmento. Você, candidato, vai ter que colocar aqui o número 1, aqui o número 2, para indicar qual é o primeiro
trecho a ser usado, o segundo trecho a ser usado, para que forme um texto coerente e coeso. Antigamente, a coisa de uns 5, 6 anos, né, a banca também apresentava já com a numeração. Isso faz toda a diferença, viu? Hoje em dia, ela tem apresentado dessa maneira, em que o candidato deve colocar o número de 1 a 5 dentro dos parênteses e mostrar qual opção apresenta essa ordem. Só que quando antigamente ele apresentava aqui o número 1, por exemplo, muda tudo, porque esse é o trecho número 1. Em que posição que ele vai aparecer? Então, isso muda a resposta, tá? Toma cuidado, porque a banca, ela volta e meia, ela muda a maneira como se exige determinado conceito. Vai que na sua questão, na sua prova lá, em vez de aparecer desse jeito, em que você coloca o número já está colocado e você tem que dizer, começa com a número 4, vai para número 1, isso faz toda a diferença, tá bom? Bom, eu tô falando isso porque lá na sala de aula, eu recebi aluno que errou questão por causa disso. Por isso que eu estou fazendo esse alerta aqui para vocês, ok? Então vamos começar. Nós começamos a ler os trechos como eles se apresentam e vamos verificar se esse trecho poderia ser o primeiro. É assim que se resolve questão de ordenação de texto, tá? Vamos começar. O primeiro, ele já faz menção a um elemento de transição. A coroa, por sua vez, manifestava claro interesse no assentamento. Se eu uso esse elemento de transição, é porque alguma ideia já foi apresentada anteriormente. E aí, esse não pode ser o trecho número 1. Também porque, na sequência, houve o emprego de um pronome. Essas demandas. Que demandas são essas? Essas demandas são as demandas que estão aqui, olha. Demandar sesmarias e posse da terra, tá? Saiu do lugar aqui a setinha. Mas você conseguiu entender. Essas demandas, ela foi mencionada. As demandas estão aqui, no último segmento. Então, não poderia começar com o número 1. Aqui, a opção indica o número 1 como sendo esse primeiro trecho. Está eliminado, ok? Segundo, era dali do sul. Pronto, já não posso começar desse jeito. Que sul? Sul do quê? Né? Eu não tenho referência para fazer essa afirmação. Por isso que eu também elimino a letra B, que indica o número 1, ou seja, o primeiro trecho do texto sendo esse segundo segmento. Ok? Esse terceiro trecho, ele é aquele em que não há nenhum problema para ser o número 1. Olha comigo. A descoberta do ouro em Minas Gerais, nos séculos 17 e 18, e a necessidade de animais de tração para abate e abastecimento alterariam novamente a situação do sul, agora ocupado por tropeiros que seguiam em busca do gado. Então, aqui eu não tenho nenhum elemento necessário de referência, portanto, ele poderia ser o número 1. Então, aqui o item A apresenta esse como número 1, é possível. Vamos olhar os demais. Ofertou terras a militares. Quem ofertou? Não tem essa indicação. Então, esse não pode ser o primeiro trecho do texto. Eu elimino a letra C, que apresenta esse segmento como número 1. Por fim, com o decorrer do tempo, aqueles tropeiros... Que tropeiros? Houve referência a esses tropeiros anteriormente. Por isso que esse item também não pode ser o número 1. Tá? Esses tropeiros estão aqui. Espera aí que saiu do lugar aqui. Vamos lá. A descoberta da necessidade, né? Aqui, ó, a necessidade de animais de tração para abate alterariam novamente a situação do sul, agora ocupado por tropeiros que seguiam em busca do gado. Então, aqui, esses tropeiros estão mencionados naquele trecho que eu disse que pode ocupar a posição número 1. Se ele está fazendo referência a um elemento que deveria já ter sido apresentado, esse trecho não pode ser o número 1. Elimino a letra D e, com isso, em menos de 5 segundos, você é capaz de afirmar que a resposta é a letra A, que apresenta a seguinte ordem: 4, 2, 1, 5, 3. Ok? Você consegue, com o tempo, gastar muito
pouco tempo, né? Com a prática você gasta pouco tempo com esse tipo de questão, ok? Vamos para a próxima questão da ESAF. Essa questão também é uma questão recente de prova da FUNAI, né? E, mais uma vez, exige que o candidato identifique a ordem do texto. Vamos lá? Você já está começando a ganhar um pouco de velocidade agora. O primeiro trecho, se você observar, nenhuma das opções apresenta esse primeiro trecho como número 1. Então, eu já tenho um facilitador, não preciso nem analisar esse segmento, tá? Mesmo assim, eu percebo que havia um elemento de referência aqui com esse objetivo. Que objetivo? Então, o objetivo já deveria ter sido... Esse objetivo já deveria ter sido apresentado, ok? Vamos continuar. O segundo trecho é o trecho que está perfeito para ocupar a posição número 1. Tá? Então, meio século depois da criação do Parque Indígena do Xingu, os índios provam diariamente sua autonomia. Várias aldeias e etnias se organizaram em associações que desenvolvem projetos e levantam recursos para resolver questões internas e externas. Nesse segmento, não há nenhum elemento de coesão textual que seja que faça referência a algo anterior. Então, esse sim poderia ocupar a posição número 1. Joinha, joinha. Vamos para o terceiro trecho. O coordenador adjunto do programa Xingu do Instituto Socioambiental informa que o eixo principal de atuação desse instituto é contribuir para a solução dessas questões. Até chegar dessas questões, esse trecho poderia ter sido o número 1 também. Só que, quando ele faz o uso de um pronome demonstrativo essas, é porque essas questões já foram apresentadas. Então, ele também não pode ser o primeiro item, né? Essas questões, elas foram apresentadas aqui, que desenvolvem projetos e levantam recursos para resolver questões internas e externas. Então, aqui, quando ele faz menção a questões, é porque essas questões já foram citadas. Com isso, 1, 2, 3. Esse é o terceiro segmento, essa terceira coluna. Eu elimino a letra B e elimino a letra D, porque essas opções estão indicando esse trecho como número 1, ok? Não pode ser o número 1. Continua. De 2007 até hoje, já foram vendidas 150 toneladas dessas sementes empregadas no reflorestamento. Que sementes? Sementes do quê? Eu não tenho essa informação. Por isso que esse trecho, se você perceber, essas sementes foram mencionadas aqui no último segmento, tá? Aqui, olha só. Como resultado dessa assessoria da atitude afirmativa dos xinguanos, estes passaram a comercializar diferentes tipos de pimenta, mel, sementes florestais. Então, houve um descompassozinho aqui na indicação, né, da setinha, só que dá para a gente identificar, né? Isso daqui foi só para facilitar a sua vida e a mudança do meio aqui da mídia atrapalhou um pouquinho, mas não dá para prejudicar. Essas sementes, elas são mencionadas nesse trecho. Por isso que eu não posso iniciar com esse item. Graças a Deus que nessa coluna, que é a 1, 2, 3, quarta coluna, não há nenhum item com número 1. Então, maravilha. Vamos para o último. Como resultado dessa assessoria e da atitude afirmativa dos xinguanos, bom, quando ele faz menção a uma assessoria, é porque essa assessoria já foi mencionada, já foi citada. Não posso começar com o número 1 aqui, tá? Por isso que eu consigo eliminar, né? A assessoria está aqui em cima, ó. Assessoria aos índios sobre questões burocráticas. Então, esse item também, número 1, no último trecho, está eliminado, tá? Olha como foi fácil resolver essa questão de ordenação. Só sobrou a opção A. Então, você observa que na opção A,
é essa ordem que se apresenta. 3, 1, 2, 5, 4. Tá? Fazendo, na hora que se você estiver muito inseguro, você pode ler o texto seguindo essa indicação. Primeiro lê o número 1, depois lê o número 2 e observa que essas questões aqui mencionadas no 2 foram citadas no primeiro, questões internas e externas. Você vai conseguir observar essa correta posição dos trechos, ok? Bom, próxima questão. Eu tenho mais uma prova da ANAC de 2016. Todas as provas foram de 2016. Começa assim. Assim surgiu a Panair do Brasil. Assim como é preciso haver referência anterior para entender essa continuidade do texto. Então, com isso, eu elimino a opção C, que dá o número 1 nesse primeiro segmento. Não pode começar um texto dessa maneira. Assim surgiu a Panair do Brasil. Assim como. Já é preciso que se tenha dito antes. Inicialmente, o coronel veio conversar com o governo brasileiro. Que coronel? É preciso que tenha havido menção a um certo coronel nesse momento do texto. Então, aqui também não posso começar o texto com o segundo segmento. Tá? Esse coronel está aqui, o Coronel Ralph O'Neill, da Marinha Americana. Então, esse trecho, inicialmente o coronel veio conversar, não pode ser o primeiro. Elimino a letra B e a letra D. Em seguida, eu tenho um trecho, que é um terceiro trecho. Esse trecho, ele é ótimo para começar o texto. A Panair teve origem na empresa NYRBA, New York, Rio, Buenos Aires Line, Inc., que chegou ao Brasil através do coronel Ralph O'Neill da Marinha Americana. Eu tenho uma informação completa que independe de elementos anteriores. Esse pode ser o nosso número 1, ok? Beleza? O voo inaugural se deu... Eu não posso começar dessa maneira, mas também, graças a Deus, nesse trecho, aqui, ó, coluna 54233, nenhuma das opções indica como número 1. Ótimo. Somente em 1930, O'Neill, olha só, se eu estou apresentando sobrenome, é porque eu já sei quem é essa pessoa. Eu não posso apresentar um nome abreviado, né, uma sigla, um apelido, qualquer coisa, sem que tenha havido menção anteriormente, tá? Então, também vou eliminar esse último aqui, letra E, que coloca o número 1 como esse segmento. Olha aí como ficou molezinha, molezinha. Letra A é a resposta. Com isso, eu percebo que essa é a ordem do texto. Ok? Maravilha. Próxima questão da ESAF. Bom, agora foi de uma prova do Ministério do Planejamento, de analista 2016. Vamos lá. O primeiro trecho, mais uma vez, ele está apresentando o pronome demonstrativo aqui, tá? Eu não posso começar um texto com esse emprego de pronome demonstrativo, a não ser que já tenha sido apresentado antes um trecho, coisa que nunca apareceu na ESAF, mas que fizesse menção. Desse jeito não pode. Este parece ser um problema. Que problema? Este tem que fazer referência a um elemento. Então, eu não posso começar com o número 1 aqui. Quando eu percebo, vou para o terceiro, 1, 2, 3, para o quarto trecho, há o emprego de um advérbio. Aqui há o rebaixamento de um procedimento modernista. Esse aqui tem que fazer menção a algo que já foi dito. O aqui é um pronome é um advérbio que faz indicação. Pode ser uma indicação de lugar do mundo, né? Mas também pode ser uma indicação de um lugar do texto. E como ele precisa ter esse referente, ele não pode ser o número 1. Com isso, eu vou eliminar
a B, que apresenta o número 1 na quarta posição, e a E também apresenta o número 1 na quarta posição. Eliminei, só tenho duas opções agora, e as duas opções, olha só, elas indicam o mesmo trecho como o número 1. Isso pode acontecer, né? Isso acontece. Aí, o que acontece? Você já vai botar aqui em cima o número 1. Número 1 no trecho. É verdade que o número de editoras citadas no mais é maior, mas o espaço é regionalizado, com a hegemonia dos lançamentos das editoras do eixo Rio-São Paulo. Esse é o nosso número 1. Quando você vai para a sequência, eu tenho a opção C, em que o número 2 seria o trecho que vem antes, e a opção letra D aqui, o número 2 seria o elemento que vem depois, que foi o que nós já acabamos de analisar, o que usa o emprego do aqui. Então, na opção na D, eu tenho o 1, a mesma posição, esse já está pacificado, e o 2 seria o quarto trecho. Vamos ver se eu posso colocar esse trecho na posição número 2. É verdade que o número de editoras citadas no mais é maior, mas o espaço é regionalizado, com a hegemonia dos lançamentos das editoras do eixo Rio-São Paulo. Aqui há o rebaixamento de um procedimento modernista. Que aqui é esse? Esse aqui não é o eixo Rio-São Paulo. Não há rebaixamento do procedimento modernista no eixo Rio-São Paulo. Onde há é no Brasil. Então, quando ele faz referência ao aqui, ele está fazendo referência ao Brasil. Você pode confirmar isso, tá? Quando você olhar as opções da letra C, tá? Aqui, quando você tem a letra C, você percebe que há uma sequência lógica, e aí eu estou falando de coerência textual, entre os trechos indicados nessa ordem. Então, numa situação como essa, em que você tem duas opções com o número 1, é válido que você leia o texto na ordem de cada uma das opções, para você poder identificar os problemas que uma delas vai trazer, né? A referência a esse problema que a gente viu no primeiro item já tem que ter sido apresentado, tá? Coisa que na opção na D é o último segmento. Então vamos ver. A opção C apresenta essa indicação: 3, 2, 1, 5 e 4, ok? Vamos lá. Eu estou fazendo isso agora, estou lendo o texto todo para que você perceba a referência do aqui. É verdade que o número de editoras citadas no mais é maior, mas o espaço é regionalizado, com a hegemonia dos lançamentos das editoras do eixo Rio e São Paulo. Um dos pontos dominantes é o grande número de resenhas de livros clássicos traduzidos pela primeira vez no Brasil. Ok? Este parece ser um problema para um país que, a partir de 92, quer-se dentro de um mundo globalizado. O mais parece oferecer uma compensação para esse atraso, traduzindo e publicando grande quantidade de textos de autores estrangeiros de renome na cena intelectual, como Darton, Kurz, Bloom, Derrida, e, ao mesmo tempo, oferecendo regular espaço para traduções literárias dos irmãos Campos. Aqui há o rebaixamento de um procedimento modernista. Sabemos que o intelectual modernista pode ser pensado como um tradutor, como um pedagogo. E o que acontece agora é que o suplemento retoma esse procedimento, porém deslumbrado. Então, a ordenação está perfeita e a resposta realmente é a letra C, ok? Bom, eu aqui apresento as formas de contato, tá bom? Vocês me encontram no Facebook, Cláudia do Ponto, no Instagram, @prof. Cláudia Cos, que também vou pedir para você escrever Cos Lopes, que é demais, né? E por e-mail, claudiadoponto@gmail.com, ok? Vou dar uma olhadinha se houve alguma questão antes disso. Já estamos no final do nosso encontro. Eu vou agradecer muito a participação de vocês. Falar que me dá muita satisfação trabalhar com a ESAF, né? Minha banca primeira
foi para a qual me preparei, né, para o concurso da Receita. E eu fico muito feliz de ter esse retorno de vocês, tá? Vocês encontram lá no site do Ponto dos Concursos o curso regular teórico, que é o curso mais completo que eu ministro no Ponto dos Concursos, formato PDF. Esse curso é um curso voltado para aquele que precisa ter uma boa base, realmente dominar o conteúdo, como nós falamos no início do nosso encontro, né? Ter segurança de conhecer os diversos conceitos que são trabalhados pelas bancas examinadoras. É um curso longo, por isso, ele tem 15 encontros, mas é um curso muito completo. Os candidatos, os alunos, eles podem enviar as dúvidas por meio do fórum, que são respondidas prontamente, tá? Ao fim de cada aula, nós temos uma bateria de questões de prova para treinar o conceito que foi dado naquela aula, a partir de questões de prova mesmo, de vários anos, de várias bancas. Então, o objetivo dessas questões é fixar o conteúdo para poder passar para a próxima aula, para o próximo conteúdo. E aí, esse é o curso teórico, é o curso completo, é o curso que dá uma base muito sólida para que o candidato vá para o passo 2. Passo 2 é exercício, passo 2 é treino, é ir para a faca nos dentes mesmo. É você pegar questões da ESAF, eu trabalho de forma segmentada por assunto, então você vai a cada aula do curso da ESAF, no caso eu estou falando do curso no formato do PDF. A cada aula nós trabalhamos um assunto, né? São os assuntos que eu selecionei como sendo mais importantes para as questões da ESAF, mais recorrentes, e aí nós temos em torno de 9 encontros, ok? Além disso, tem também os cursos em vídeo, esses são uma quantidade menor de assuntos, mas também voltado para a banca da ESAF, também com questões recentes de prova, questões importantes. Eu não costumo indicar uma gramática X, por isso que eu sugiro que o candidato tenha essa base sólida do curso teórico, porque para formar esse material do curso teórico, eu consultei uma gama de materiais, né, de diversas bancas. É claro que existem alguns assuntos que nós conseguimos identificar como sendo a banca segue determinado autor, então nesse ponto nós podemos indicar um estudo dirigido por determinado material, mas de forma geral, se eu indico, por exemplo, o Celso Cunha, o candidato segue o Celso Cunha, mas naquele ponto do assunto X é o Bechara, que trata daquilo e que a banca segue aquele posicionamento. Ah, professora, mas eu estudei pelo Celso Cunha. A banca, se não indicar bibliografia, você precisa conhecer tudo. E aí voltamos ao início da nossa conversa. O papel do professor de concurso público é de facilitador. Cabe a mim fazer essas pesquisas, cabe a mim diminuir a distância entre você e a sua aprovação. Por isso que eu preciso perceber o comportamento da banca, sempre que isso é possível, a gente apresenta, tá? Você na próprio curso regular, nós temos todas essas indicações, as questões que caíram, quem é que fala sobre isso, né? Porque português, existem posicionamentos doutrinários também diversos, né? Existem autores que não seguem o mesmo conceito. Então, você precisa conhecer, tá? Um candidato está perguntando, a Paula está perguntando, desculpa, Paula, ter chamado você de homem, se o material do PDF é suficiente. No meu material, o material que você dispõe no curso regular, ele é suficiente. Você pode acrescentar e toda indicação necessária será feita durante o curso, ok? Gente, parece que eu não estou identificando mais nenhuma questão, mas de qualquer maneira, se alguma coisa ficou perdida pelo caminho, vocês têm agora os meus contatos, tá? Eu tenho muito prazer em solucionar, em ajudar, ok? Então, eu agradeço muito. Só para fechar, além desses cursos em PDF, vocês também têm as videoaulas, né? Nesse formato de videoaula, você pode comprar só o meu curso, o curso de videoaulas de língua portuguesa, ou quando você compra o pacote, eu estou lá, no pacote também,
ok? Com todos os outros colegas das outras disciplinas. Eu desejo a vocês perseverança, foco, determinação, porque não é fácil estudar para concurso, mas é possível. E se você tem foco, você tem determinação, você vai conseguir, ok? Então, fiquem com Deus, bons estudos, até o próximo encontro. Muito obrigada. Abraço.